Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aula de História. Para essa aula nós não vamos precisar de outro material que aquele de costume. Então nosso caderno, folha para registro, o penalzinho, estojo com lápis, borracha, apontador, régua. Então, já que não tem nenhum material especial, eu já vou pedir para que vocês se organizem a mesa e registrem nesse tempo a nossa aula de hoje no caderno, com o tema Cidadania na Antiguidade. Um tempinho para vocês registrarem. Vamos relembrar então o que nós estudamos nas aulas anteriores. Estudamos sobre cidadania e ser cidadão, os documentos que garantem a nossa cidadania, as leis que garantem no Brasil os direitos e deveres, a Constituição Brasileira e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Vimos também a linha do tempo, para a gente entender qual era a distância dos tempos atuais para a Idade Antiga. E que os hieróglifos são o modo de escrita egípcia que faz uso de desenhos. A civilização egípcia foi uma das primeiras civilizações da humanidade. Então, para a gente começar a estudar sobre os egípcios e entender como era a forma dessa sociedade, vamos dar uma olhada no nosso mapa mundi, porque nada melhor do que saber
aonde está o local da onde a gente está falando, no caso da civilização egípcia, compreendendo o porquê que ela se formou dessa maneira, porquê que a sua cidadania e tudo aquilo que a gente vai estudar sobre eles ocorreu dessa forma. Então, nesse mapa-mundi, vocês vão ver onde está o nosso Brasil. Nós estamos aqui, na América do Sul. E todo esse continente é o continente americano. Aqui fica o continente europeu. Aqui é o continente africano. A Ásia e a Oceania. Então, assim, a gente já fica um pouquinho melhor localizado, né? Apesar que a gente ainda não viu onde está o Egito. Agora, onde está o Egito? Eu quero que vocês prestem atenção nesse pedaço do mapa para ver se vocês identificam em qual continente ele se localiza. Esse continente lembra qual do mapa anterior? O Egito está naquela pontinha ali. Está localizado no nordeste do continente africano, no deserto da Líbia. Deserto. Mas vocês têm ideia do que é um deserto? Então vamos prestar atenção nesses dois mapas. Esse primeiro mapa está mostrando quais são as cidades do Egito. Vocês estão vendo ali que está escrito deserto da Líbia e tem um risquinho azul descendo, mostrando alguns pontinhos que são as cidades. Esse risquinho azul é a parte mais importante do Egito, é o rio Nilo. Vamos lembrar das aulas sobre os nômades da pré-história? Que eles saíam em busca da comida, da alimentação? Então, como nós estamos falando do continente africano, era onde a gente havia estudado, visto, que apareceram os primeiros grupos hominídeos, por causa dos estudos dos arqueólogos. Então, provavelmente, esses grupos, quando se depararam, chegaram nas margens do rio Nilo, eles viram que ali a comida era abundante. Tinha condições de viver, tinha água, que estavam no meio do deserto. Então, o rio Nilo, ele foi muito importante para a ocupação desse espaço. Ao lado tem uma foto, que é uma foto de satélite dessa região do Nilo. Bem diferente, né? Então, para vocês terem ideia da dimensão de um deserto, não é uma quadra ou um bairro de areia, é uma região muito grande. A área verde é a área de vegetação, onde estão localizadas as cidades. E toda a branca em volta é deserto, ou seja, é bem difícil sobreviver ali, você não acha? Uma civilização no meio do deserto, ela se concentrou nas margens do rio Nilo. Olha o contraste dessa figura. Você vê o rio, as plantações, logo no fundo, as montanhas de areia. O filósofo Heródoto sempre disse que o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, é um presente do Nilo, porque sem ele, sem as margens verdes, seria impossível essa civilização ter se fixado ali. As margens ao longo do rio eram férteis, o que possibilitou a cultura e a criação de animais. Nessa foto, lá do início do século XX, mostra uma pessoa com uma ferramenta para extrair a água do rio. Vejam nas bordas da água que parece que é um lamaçal. E é justamente essa lama que vai tornar fértil a terra arenosa do deserto. E olha que lindo de fundo as pirâmides do Egito, que eram as sepulturas dos faraós. A agricultura nessa região, ela só foi possível devido ao trabalho dos camponeses na construção dos canais de irrigação e de barragens. O rio Nilo, ele tem uma característica. Ele tem um período do ano em que ele inunda e depois volta ao seu leito normal. Então, para evitar os danos dessa inundação, eles construíram barragens para represar essa água do Nilo e para que pudessem pegar essa água e levar também para as regiões mais distantes da margem. Essa é uma foto que é atual. Então, logicamente, esse não é o mesmo sistema que era usado na antiguidade, né? Mas para vocês terem ideia de como é feito um canal de irrigação para levar a água até as plantações.
O rio Nilo também possibilitava o lazer, o transporte, comércio com outros povos. Ele fornecia o papiro, que é matéria-prima para diversos artigos como embarcações, e o famoso papel. O papel de papiro, ele é famosíssimo até hoje. Por quê? Foi a primeira forma de papel desenvolvida pelos homens. Esse aqui é um exemplo de papiro. Claro que ele não é da antiguidade, ele é uma réplica que eu comprei no Museu do Egito, lá de Turim. De pertinho dá para ver todas as ranhuras da fibra dessa planta, a Cyperus papyrus, que é essa plantinha da foto. Muito bacana, né? E aí os desenhos, ou melhor, as escritas egípcias feitas através de desenhos, são registradas nesse papel, além das paredes, que nós vimos um trechinho da aula passada. Então, essas são as cidades que se desenvolveram no longo do Nilo e que as embarcações desenvolvidas possibilitaram o comércio. Então, vocês vejam que realmente este rio era a alma da civilização egípcia. E a sociedade egípcia, como é que ela se organizou? Bom, nós já conversamos que foi uma das primeiras sociedades formadas pelos povos na antiguidade, né? Os historiadores desenvolveram uma forma de explicar com o símbolo de uma pirâmide, de um triângulo. Por quê? A pessoa mais importante da sociedade está no topo, e ela é uma só, e à medida que essa pirâmide vai descendo, vai aumentando a quantidade de pessoas que estão naquele grupo social. Então, para você entender melhor, o faraó era quem comandava toda a civilização egípcia. Ele era tido como uma divindade na terra. Abaixo do faraó estavam os funcionários reais. Eles são os sacerdotes, os escribas, os chefes militares. Aí a gente vai ver um pouquinho depois o que cada um desses cabia fazer. E abaixo dos funcionários reais estavam os artesãos, depois os camponeses e escravizados. É muito maior a quantidade de povos escravizados do que de funcionários reais, por exemplo. Agora, o que isso a gente poderia comparar a hoje? A nossa sociedade hoje também está organizada de forma que tem uma pessoa que comanda, que é o nosso presidente da República, não é assim? É a mesma coisa o faraó no Egito, só que nós temos um regime de governo democrático. Nós temos os funcionários reais no Egito e aqui nós temos os nossos senadores, os deputados, que são as pessoas que governam o nosso país. E abaixo nós temos os empresários, os trabalhadores, as pessoas que compõem a nossa sociedade. Então, como estrutura, todos os governos também têm uma liderança para administrar a população. Agora vamos ver o que fazia o faraó. Então, o faraó era considerado uma representação divina na terra. Os seus desejos eram considerados ordens sobre todas as pessoas que estavam em suas terras. Então, ele era o proprietário de tudo o que tinha naquela região. E o faraó era um cargo de descendência, ou seja, o filho de um faraó vai ser faraó também, quando o seu pai morresse. Então, o faraó era um cargo hereditário. Ali nós temos a formação de dinastias, que são famílias que governavam durante séculos o Egito. Os funcionários reais, chefes militares, escribas e os sacerdotes possuíam privilégios sociais, porém estavam subordinados às vontades do faraó. Essas pessoas eram pertencentes a famílias nobres que compunham a administração do Antigo Egito. Eles ajudavam ao faraó para governar. Esses cargos eram hereditários, ou seja, os filhos dos chefes militares poderiam ser chefes militares. Os escribas, que detinham uma posição muito importante na sociedade, porque eram eles que detinham o saber do escrever, e os sacerdotes, que cuidavam dos múltiplos deuses que compunham a religiosidade do Antigo Egito. Os artesãos se destacavam na produção de utensílios, ferramentas e joias, tanto as ferramentas que eram utilizadas na agricultura, quanto as joias e adornos da população. E a sua profissão era transmitida também de pai para filho, ou seja, filho de artesão também seria artesão.
Os camponeses executavam o trabalho árduo nas plantações e na manutenção dos canais de irrigação, garantindo a alimentação para a população e o comércio com outras cidades. Então, toda a responsabilidade de produção de alimentos e criação de animais era desenvolvida pelos camponeses. Camponeses também tinham essa função hereditária dentro da sociedade egípcia. Filhos de camponeses seriam sempre camponeses. E os povos escravizados? Aí já é toda uma outra questão. Era uma grande parte da sociedade egípcia. Eram prisioneiros de guerra e mantinham essa condição por gerações. Quando acontecia alguma disputa pelo território, o povo que era vencido era escravizado pelos egípcios. Então, essa condição também era hereditária. Uma vez capturados, esses povos se tornavam escravos e os seus filhos continuariam sendo escravos do Egito. Para a gente compreender um pouquinho melhor, vamos fazer um jogo? Mas para fazer esse jogo, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Esses são alguns dos componentes da sociedade egípcia. Então nós temos camponeses, os escribas e os faraós. Mas alguns desses tinham privilégios sociais. Por exemplo, os escribas, os chefes militares e os sacerdotes, eles tinham um privilégio de redução de impostos e ter acesso à terra. Como eu falei para vocês, os cargos eram hereditários. Então, eles poderiam ser eleitos para executar esses cargos pelo faraó. Já os camponeses e os escravizados, eles seriam sempre camponeses e escravizados. Isso denota que a sociedade egípcia, ela não tem uma mobilidade social. Você não pode escolher o que você vai ser, como a gente faz hoje, né? A gente não fica pensando o que eu vou ser quando eu crescer. Eles não, eles já sabiam de seu nascimento o que eles seriam. Então, adivinha quem é? O camponês era responsável pelos trabalhos no campo e com a criação de animais. Os escribas eram pessoas que detinham conhecimento da escrita. Eram os escritores oficiais da época. E o faraó era a representação de Deus na terra. Então, vamos ver se você prestou atenção. Adivinha quem é? Eles possuíam o poder de escrever. Quem é? Acertou quem falou escriba. Agora presta atenção. Essa pessoa era obedecida por todo mundo. Ninguém questionava suas ordens. Vamos ver quem é? A representação divina na terra. O faraó. Que agora vem uma pessoa muito importante para a sociedade. Ele era responsável pelo cultivo e a criação de animais. Acertou quem falou? O camponês. Muito bem. Agora, vamos fazer um pouco de reflexão? Eu quero que vocês pensem em tudo aquilo que a gente ouviu hoje e vamos comparar um pouquinho com o que nós temos na nossa sociedade. Lembrando também da nossa aula passada sobre cidadania. No Antigo Egito, todas as pessoas tinham os mesmos direitos? Será? Igual nós temos hoje, garantidos pela Constituição e pelo ECA? A população participava das decisões no Antigo Egito? O que você acha? Existia cidadania como nós entendemos hoje? Lembra que nós vimos até na aula passada quais eram os bons comportamentos de um bom cidadão? Então eu vou deixar agora que vocês pensem um pouquinho sobre isso.
perder esses conceitos, vamos copiar no caderno. O Antigo Egito. No Antigo Egito, a sociedade era governada pelo faraó. A população não participava das decisões políticas, econômicas e administrativas da sociedade. Agora eu vou dar um tempinho para vocês para copiar no caderno.
Conseguiram copiar? Então vamos para mais um trechinho. Não existia a possibilidade de mudança social. Apenas os funcionários reais tinham privilégios sociais. Os escravos não possuíam nenhum direito social. Um tempinho para você copiar esse slide também.
Na sociedade egípcia havia desigualdade social. A população não tinha direitos sociais. Para você pensar, na nossa sociedade hoje, existem desigualdades? Todos temos os direitos garantidos? Essa é uma boa reflexão para as nossas próximas aulas. Agora, vamos fazer uma atividade. Eu quero que vocês peguem as letrinhas do seu nome e, inspirados nesses símbolos egípcios, nesses hieróglifos, criem hieróglifos para o nome de vocês. Lembre-se de repetir os símbolos para letras repetidas. Vamos fazer? Rapidinho em seu caderno. Fizeram? Se não terminaram, não tem problema. Vocês podem terminar depois da nossa aula. Mas será que todas as sociedades deste período antigo eram como a sociedade egípcia? Será que todas se organizaram da mesma forma? Agora eu fiquei curiosa. Eu trouxe para vocês a Grécia Antiga, que também foi uma das primeiras civilizações desenvolvidas nesse período. Essa é uma imagem da cidade de Atenas, da Acrópole ateniense. Linda, né? Mas vamos conhecer um pouquinho também sobre a Grécia hoje. Suas cidades eram chamadas polis.
eram cidades-estados, ou seja, cada uma tinha seu próprio modo de se organizar politicamente e socialmente, de acordo com seus interesses. Muitas cidades guerreavam entre si para ter o domínio da civilização grega. Então, quando a professora nessa aula falar para vocês polis, quer dizer uma cidade que se autogoverna. Ela estabelece quais são os seus interesses principais, como é a sua forma de governo. Vamos comparar um pouquinho. Nós, aqui, hoje, pertencemos à cidade de Curitiba. Então, nós temos o nosso prefeito. As nossas prefeituras unidas fazem parte do estado do Paraná, que tem o nosso governador. E todos os estados formam o Brasil, que é governado pelo nosso presidente. E todos nós temos uma mesma linha de interesse de governo. Não é mesmo? Nós não temos cidades ou estados muito diferentes na sua forma de governar. Já na polis grega eram diferentes, nós vamos ver nessa aula. Vamos estudar duas principais cidades gregas. Uma era Atenas e Espartas. Elas são bem contraditórias como forma de governo. A cidade de Atenas fica nessa região da Grécia. E essa é a localização da cidade de Esparta. Esparta era uma polis de guerreiros. Ainda pequenos, os meninos espartanos saíam de suas casas e iam morar nos campos de treinamento do exército. Então, todo o governo espartano era militar. Então, a cultura espartana era voltada à formação de soldados, de guerreiros. Já a polis de Atenas era mais voltada para as artes e aos estudos. Foi na cidade de Atenas que nasceu o conceito de democracia. Então, vocês puderam ver que a cultura ateniense era bem diferente da cultura espartana. Agora, vocês sabem o que é o conceito de democracia? Vamos ver um exemplo bem curtinho do exercício democrático como nós temos ele hoje? Então eu vou deixar esse videozinho para vocês. Bom dia, pessoal! Hoje vamos falar sobre democracia, o governo do povo. Turma, precisamos de uma ideia que traga melhorias para a escola e que contemple a todos. Daí, todo mundo começou a falar junto. Foi uma bagunça. A quadra! Eu acho que tem que ser a quadra! Escola. Calma, pessoal. Todos podem dar ideias, mas um de cada vez e não pode interromper o colega, ok? Livros novos para a biblioteca, alguns em braille. Vamos reformar a quadra! Mudar o cardápio da cantina. Que tal lanche natural, maçã e melancia? Vamos comprar mais bolas! E teve um monte de ideia. O Luca falou de fazer rampas pela escola, a Dorinha sugeriu piso tátil, teve de tudo. São muitas ideias bacanas. Vamos fazer uma votação e eleger a melhor, a mais votada será entregue à diretoria. A maioria votou na Mônica, que sugeriu livros novos e também em braille. Vocês foram incríveis, crianças. A leitura e a educação são sempre uma boa escolha para todos. Isso é ser cidadão, agir para o bem de todos. E também foi uma boa aula de democracia. Gostaram do vídeo? A turminha da Mônica é mesmo divertida, não? E vocês perceberam que todo mundo colocou a sua opinião, pôde ser votado e todo mundo participou das decisões da escola. Mas lá na antiga Atenas não era muito bem assim, não. Nem todos eram considerados cidadãos, nem todos poderiam participar da democracia, das escolhas feitas na sociedade. Os metecos eram estrangeiros. Escravos não tinham direitos sociais e mulheres também não. Então, nem todos eram iguais perante as leis atenienses. Só eram considerados cidadãos, homens livres, maiores de 18 anos e nascidos em Atenas. Vocês viram quantas diferença do hoje para o passado? Mas a gente vai rever isso na próxima aula. Então, até a aula que vem. Um beijo no coração de vocês e fiquem bem!